Fala galera, tudo certo? O Diogo da Unidune 3D aqui. E hoje a gente vai testar a FLSAN V400, que é uma impressora bem grande que o pessoal da FLSAN mandou pra gente. Vou começar o unboxing dela, é uma caixa muito grande, então eu nem tenho lugar direito para colocar ela aqui na mesa, mas já vou achar um jeito de começar a abrir ela pra gente ir tirando as peças para ver como é que vai ser essa montagem. Valeu! Então vamos lá. Para iniciar a montagem, comecei tirando essas três estruturas que já possuem a movimentação dentro delas. A montagem depois é basicamente parafusar 4 parafusos em cada uma dessas estruturas na base e no topo. Lembrando que ela é uma impressora que você pode imprimir um diâmetro de 30 cm por 40 cm de altura, então a estrutura final dela é realmente muito grande. Na base e no topo tem um vinco para encaixar a peça, que facilita para você saber se está no local correto para parafusar. Eu sempre vou parafusando devagar e alternando os parafusos, para os parafusos ir conseguindo se acomodar em relação aos outros. A estrutura que vai ao hot end e a extrusora, no caso da Delta, se chama efetor, e ele fica sustentado por esses 3 pares de braços de carbono, que são fixados somente com essas molas, que são muito fortes. Todos os cabos para montagem ou já possuem uma identificação, ou como é o caso dos cabos do hot end e da extrusora, possuem cores distintas para facilitar a instalação. Para a primeira impressão, eu coloquei um cubinho que já estava pré-fatiado no cartão USB. Usei o PLA branco que veio nela e a impressão foi bem rápida. O resultado eu achei satisfatório somente com um pouco de excesso de material no topo, que posteriormente eu corrigi após calibrar o fluxo dela pelo fatiador Orca. Ela vem com todas as peças necessárias para a montagem. Eu gostei muito do kit de chaves Allen, que vem bem organizado. Tem cortador de filamento, parafusos todos separados também. A extrusora dela é Direct Drive, ou seja, o motor e a extrusora ficam diretamente no hot end, com o motor de passo da extrusora sendo esse cilíndrico menor para diminuir o peso do conjunto. Ela também possui 2 coolers de 4010 para resfriar a peça, ou seja, é esperado que ela tenha um bom resfriamento e consiga bons overhangs. Lembrando que mesmo eu tendo ficado muito feliz de estar recebendo minha primeira impressora para review, eu mandei os meus termos para a FLSAN que somente faria esse review se pudesse emitir minha opinião independente de qual fosse ela, e eles aceitaram então enviar a impressora. A parte mais difícil da montagem foi passar o cabo por dentro de uma das estruturas, mas isso só foi necessário uma vez, então não tive problemas depois. Falando no fatiador Orca, quem me deu essa dica de utilizar esse fatiador foi o Paulo Marcondes, do canal Paulo Marcondes, que também está testando uma FLSAN V400. O Orc Slicer foi bem fácil de usar, já tinha um perfil prévio para V400 e também possibilitava a conexão direta com o Clipper, um ponto muito positivo. Você consegue enviar sua impressão diretamente do fatiador. Para mim isso é um ponto muito positivo, pois chega uma hora que cansa de ficar colocando e tirando o cartão USB e microSD do computador para a impressora. Lembrando que essa facilidade de conexão acontece porque a FLSAN deixou um Clipper totalmente liberado na máquina, diferente de outras empresas, o que facilita então qualquer eventual alteração em conexão, como é nesse caso dessa conexão com o Orc Slicer. A FLSAN é uma fabricante de impressoras 3D que tem focado em impressoras Delta, tendo outros modelos conhecidos como a QQ e a Super Racer. A expectativa em cima da FLSAN agora em seus 2 novos modelos, a S1 e a T1, que prometem ser muito rápidas com estrutura fechada, maior volume de impressão e podendo atingir até 350 graus. Eu já estou na expectativa de poder testar uma impressora 3D como a S1 e a T1, para poder realmente ver se elas chegam na velocidade de 1200 mm por segundo, algo que revolucionaria a impressão 3D FDM. Vamos agora para alguns comentários sobre a máquina. Eu achei o probe de nivelamento meio estranho, pois ele não fica conectado direto no hot end, ele fica solto, mas ele tem um ímã que você coloca para deixar ele no lugar e fazer o nivelamento. Pensando na velocidade que o conjunto chega, faz sentido deixar o mínimo de peso possível na estrutura, para evitar outras interferências na impressão. Eu fiz o nivelamento só uma vez e tirei o probe, desde então não precisei fazer mais, isso que mexi ela de lugar muitas vezes durante os testes. Então, mesmo achando estranho o probe não ficar conectado, por enquanto eu não vi isso como um ponto negativo. Outra preocupação minha era em relação ao Input Shaper, pois essa máquina já é calibrada de fábrica com o Input Shaper.
o que não necessariamente vai se reproduzir quando ela for montada do outro lado do mundo. Por enquanto, eu cheguei a imprimir até 250 mm por segundo e não tive alterações que eu achei que fosse falta de calibração ou ressonância. Ela não vem com um acelerômetro e mesmo com a possibilidade de realizar os testes do próprio Clipper para a calibração do Input Shaper, eu ainda acho que eu poderia ter uma alternativa de conectar um acelerômetro para possibilitar uma nova calibração, caso fosse necessário. A tela dela é muito responsiva e prática, mas utilizando o Arc Slicer, como eu disse anteriormente, a tela dela já não chega a ser muito necessária, somente utilizando quando você for trocar de filamento. Quando eu estava montando, teve uma parte de encaixar que eu acabei não gostando muito, pois eu achei que apertava muito a fiação, então eu já imprimi essa peça para tirar um pouco dessa tensão nessa parte do fio. Outra peça que imprimi foi separador para a mesa. Como ela não tem nenhum vinco no final da mesa, pode ser difícil de centralizar a mesa de PI na mesa magnética. Então fiz essa pecinha que facilita na hora de colocar a mesa, que é só empurrar até encaixar aqui no fundo e soltar a mesa. Outra peça que imprimi foi esse segurador de ferramentas para facilitar o acesso para algumas ferramentas que utilizo com mais frequência. Um ponto legal é que como a mesa dela é fixa, é muito fácil de fazer esses timelapses, só deixar a câmera em modo timelapse num local com pouca variação de luz, e isso é algo que eu sei que eu vou utilizar bastante. No final, gostei bastante dela e ainda quero fazer mais testes. Eu acho que é muito interessante termos outras alternativas no Brasil de impressoras rápidas para concorrer com a K1, Neptune 4, KLP1, lembrando que eu vou deixar o link de todas essas na descrição. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever para ficar por dentro de mais conteúdo de impressão 3D. Valeu!